Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo. Eu sou o Juninho e você tá no canal Machão da Gama. Chegou o dia, hein? Vasco e Flamengo começam hoje a definir uma vaga para a grande final do Campeonato Carioca. Nesse vídeo você vai saber tudo sobre essa partida, né? Os primeiros 90 minutos dessa decisão aí que vale vaga para a semifinal do Campeonato Carioca. Como vem o Vasco, como vem o Flamengo, você vai ter todas as informações aqui. Vamos falar também da outra semifinal, porque ontem tivemos Volta Redonda e Fluminense, e o Volta Redonda venceu. O jogo teve muita polêmica de arbitragem, e é bom o Vasco ficar de olho, tá, para o jogo de hoje. Enfim, vamos dar uma atualizada aqui também nas informações sobre o Vascão. Essa semana tem Copa do Brasil, é uma semana muito importante e decisiva para o Vasco, né, nessa temporada de 2023. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, primeiro, deixando aquele like que é muito importante. Se você está confiante numa vitória do Vascão hoje, já deixa esse like que é muito importante e se inscreva também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito. Falta pouquinho aí para a gente bater 190 mil vascaínos aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e atualizar, né, todas as informações sobre o Vasco e essa semifinal do Campeonato Carioca. A gente começa falando da partida de ontem. Tivemos uma zebra ontem, né, a gente pode dizer. O Volta Redonda venceu o Fluminense por 2-1, jogando lá na cidade de Volta Redonda, né, no estádio Raulino de Oliveira. E o que chamou a atenção nessa partida não foi só a vitória, né, do Volta Redonda sobre o Fluminense, foi principalmente a arbitragem, porque o Volta Redonda poderia ontem ter sacramentado a sua classificação, sacramentado a sua vaga para a final, porque o jogo estava 2-0 para o Volta Redonda bem na partida, conseguindo anular ali a equipe do Fluminense, e tivemos um lance de um pênalti claro a favor do Volta Redonda. Não dá para colocar a imagem aqui por conta de direito autoral, etc e tal, mas tivemos um pênalti claro, né, cometido pela equipe do Fluminense contra o Volta Redonda, no momento que o jogo estava 2-0, e ali o Volta Redonda poderia fazer o terceiro gol, né, e 3-0 praticamente definia a classificação do Volta Redonda para a grande final, ou pelo menos deixaria o Volta Redonda numa situação muito confortável, né? Esse pênalti não foi marcado e tem um agravante, tem VAR. Semifinal do Campeonato Carioca tem VAR em todos os jogos. Então o VAR decidiu não chamar o árbitro, sabe lá por quê, e o jogo prosseguiu. Para piorar, o gol do Fluminense, né, o gol que diminui a vantagem do Volta Redonda, o gol marcado pelo zagueiro Nino, cara, teve uma falta claríssima do zagueiro Nino em cima do defensor do Volta Redonda. O juiz mandou seguir, apesar da reclamação dos jogadores do Volta Redonda, e o VAR também não chamou para analisar a jogada. Então, uma vantagem do Volta Redonda, que seria de 3-0, acabou terminando em 2-1 apenas, né? E o Volta Redonda terá apenas o direito do empate na partida de volta, porque o Fluminense, por ter a melhor campanha, leva a vantagem aí de 2 resultados iguais, né? Então, qualquer vitória do Fluminense coloca o Fluminense na final do Campeonato Carioca. E por que eu dei todo esse contexto aqui, né, do jogo de ontem? Porque o Vasco tem que abrir o olho. O Vasco tem que entrar ligado hoje, entrar esperto e pressionar a arbitragem sempre que possível para não ser prejudicado. Porque a impressão que dá para nós torcedores é que a vontade da Federação Carioca é que a final do Campeonato Carioca seja Flamengo e Fluminense. Afinal de contas, Vasco e Botafogo não assinaram, né, o contrato de televisão que a Ferdi propôs. Vasco e Botafogo assinaram com outra emissora, né, com a Cazé TV. Então é difícil imaginar que a Ferdi queira que a emissora que fechou com ela, no caso a Bandeirantes, não tenha direito de transmitir uma das partidas da final
do Campeonato Carioca. O Fluminense, por ter a melhor campanha, tem o direito de jogar a segunda partida da final como mandante, então isso já garantiria também a emissora que comprou os direitos da Ferdi a transmitir a finalíssima, né, o jogo final. Caso o Flamengo vá para a final, seja Fla-Flu, tem direito a transmitir os dois, né? Mas o Fluminense indo para a final, pelo menos a finalíssima, né, o jogo final, a emissora que comprou tem o direito de transmitir. Então, assim, cara, a gente sabe que no Campeonato Carioca coisas estranhas acontecem, né? Então é bom o Vasco entrar ligado, o Vasco ficar de olho, porque nessa história toda, nós somos o patinho feio, né? É a gente que está incomodando. Eles não queriam que a gente estivesse ali, ainda mais com chance de passar, chances reais de passar, né? Como o Vasco tem nesse momento. Então é ficar de olho hoje na arbitragem para o Vasco não ser prejudicado da mesma forma que o Volta Redonda foi ontem. E dando continuidade aqui no nosso vídeo, eu quero falar com vocês dos meus parceiros da OneWin. Lá no OneWin você ganha até 500% de bônus no seu primeiro depósito. É isso mesmo, até 500% de bônus utilizando o nosso código promocional, que é o código MACHÃO. O link está aqui no comentário fixado desse vídeo. Na segunda-feira teremos aí Vasco e Flamengo, clássico dos milhões, e as probabilidades já estão aparecendo aí na sua tela, né? Vasco e Flamengo vai ser um jogão, e lá na OneWin você pode ganhar 500% de bônus no seu primeiro depósito e fazer uma fezinha aí nessa partida. Tamo junto, OneWin é parceiro aqui do canal. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, vamos falar de Vasco e Flamengo, né? O jogo que acontece logo mais às 9h10 da noite, né? Que horáriozinho, meu amigo, esquisito, né? Segunda-feira, 9h10 da noite. Bom, a gente começa falando aqui sobre o Luca Orediano, que existia a expectativa do Luca Orediano ser relacionado para a partida de hoje contra o Flamengo. Mas a informação é que ele está fora. O retorno está próximo de acontecer, mas o jogador está fora do jogo de hoje. Ele já está treinando em campo com a equipe, né, o restante ali do time do Vasco, e tem um cronograma de recondicionamento muscular específico. O jogador está bastante ansioso para voltar a ser relacionado e tem se dedicado bastante, né, nos treinamentos. O retorno está próximo de acontecer, mas não será nessa semifinal. E como eu estava dizendo aqui em relação ao horário, né, jogo 9h10 da noite numa segunda-feira, hoje parece que a gente não está nem em clima de jogo, né? É um negócio meio esquisito. É um dia e horário muito ruim. E assim, não teremos Maracanã lotado hoje, né? Teremos um bom público, mas não teremos Maracanã lotado, não. Cerca de 34 mil ingressos foram vendidos até o momento para o clássico entre Vasco e Flamengo. E todos os setores ainda têm bilhetes disponíveis. Então, meu amigo, hoje teremos aí no máximo cerca de 40 mil torcedores no Maracanã, o que é uma pena, né? Eu tenho certeza que esse jogo, se tivesse acontecido ontem, né, domingo, 4 da tarde, teríamos lotação máxima aí no Maracanã. Mas coisas da Federação do Rio, né? Colocar esse jogo numa segunda-feira, 9h10 da noite. Quem não for, pode assistir aí na Band, né? A Band vai transmitir a partida ao vivo. Vamos aqui para as prováveis escalações de Vasco e Flamengo. A gente começa com o Flamengo, que é o mandante. E depois de enfrentar o Fluminense com um time que montou para marcar alto o adversário, o treinador Vitor Pereira deve promover a volta de 5 peças, né, no time titular. São eles: Fabrício Bruno, Vidal, Thiago Maia, Ayrton Lucas e Pedro. Vale destacar que Maia e Pedro não jogaram Fla-Flu devido a problemas físicos. A provável escalação do Flamengo hoje contra o Vasco é a seguinte: Matheus Cunha no gol, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo, Mateuzinho, Vidal, Thiago Maia e Ayrton Lucas, Arrascaeta, Gabriel Barbosa e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo. É uma boa equipe, né? Uma equipe com peças individuais que são fora do sério, assim, que podem resolver uma partida. Eu acho que, apesar do momento ruim que o Flamengo está vivendo, do bom momento que o Vasco está vivendo, é um jogo, cara, que vai ser muito difícil, né? Individualmente, o time do Flamengo é muito bom, coletivamente ainda não se encontrou, mas individualmente é muito bom. Porém, o Vasco tem condições, sim, de vencer essa partida. E o Vasco do treinador Maurício Barbieri deve manter ali o mesmo esquema, né, que utilizou nos 3 clássicos durante a Taça Guanabara, e o Vasco jogou bem, né, esses 3 clássicos. A única mudança no Vasco em relação à última partida contra o Flamengo é a entrada do Manu Capasso no lugar do Miranda, né? O Miranda que se lesionou naquele clássico.
O Vasco terá o retorno aí de Léo Pelé e Lucas Piton, né, que foram poupados na partida contra o Bangu. Então o Vasco tem aí o seu time completo e deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Capasso, Léo Pelé e Lucas Piton, Rodrigo, Andrei, Jair e Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse é o provável Vasco para hoje. E é isso, eu vou deixar meu palpite aqui. Eu acho que o jogo hoje vai ser bem difícil, mas aposto aí no 1-0 pro Vasco. 1-0 Vasco é o meu palpite. Talvez eu volte aqui ainda hoje, antes da partida, mas se eu não voltar antes do jogo, depois do jogo, com toda certeza, estarei aqui pro nosso pós-jogo, provavelmente direto do Maracanã. Tamo junto, um abraço aí, saudações vascaínas, até a próxima, fui!